Beleza? Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula 1 de 3, da matéria Introdução Bíblica, nosso curso básico em Teologia, pelo Seminário IBS, Instituto Bíblico Evangélico Semeadores. Então, a palavra em si, teologia, ela, pela etimologia da palavra, ela possui dois radicais do grego, que é o theos e o logos. Theo, como é de conhecimento da maioria, significa Deus, e logos é um sufixo que tem por significado conversa ou discussão. Portanto, conversar sobre Deus ou discutir o assunto Deus é teologia. Em virtude disso, nós entendemos que todos nós, enquanto pensadores do assunto Deus, nós somos teólogos na medida em que nós queremos falar de Deus. Então, qualquer conversa que você pare, ou até uma pessoa não cristã, ou que não tem conhecimento bíblico, mas que tenha interesse em falar de Deus, conversar sobre Deus, por definição da palavra, é um teólogo. Então, o conceito, de acordo com Franklin Ferreira, aí eu trago para nós, tá? No contexto da fé cristã, a teologia não é o estudo de Deus como algo abstrato. Esse teologia, na etimologia da palavra, é algo muito abstrato, é conversar sobre Deus. No nosso contexto, tratando-se de Cristo, não é algo tão abstrato, mas é o estudo do Deus pessoal revelado na Bíblia. Então, nós buscamos estudar teologia com base em algo. Então, necessariamente, isso inclui o que é revelado sobre Deus, suas obras e as relações com as criaturas. E isso é revelado na Bíblia. Por isso que nossa base de estudo, ela é a Bíblia. Pode passar. Essa ilustração deixa isso bem mais claro para nós. O que de Deus se pode conhecer nas Escrituras são um meio de revelá-lo em proporções toleráveis. Aí você fala, mas o que isso significa? Conta-se uma história de um imperador pagão que visitou um rabino judeu. Ao visitar esse rabino judeu, o imperador pediu ao rabino que lhe fosse permitido ver o Deus desse rabino. O rabino chamava-se Joshua. Então ele chega para o rabino e fala, me permita ver esse Deus. O rabino disse que era impossível contemplar Deus, ver Deus. Essa resposta não satisfez o imperador pagão. E aí o rabino então levou o imperador pagão para fora de onde eles estavam, e era por volta de meio-dia, e ele disse para o imperador, olhe diretamente para o sol. O imperador disse, é impossível. Eu não consigo olhar diretamente para o sol. Quando eu levo as minhas vistas ao sol, pela força do sol, pela intensidade da claridade, imediatamente os meus olhos se fecham. Com isso, o rabino falou, se você não consegue olhar para o sol que Deus criou, como você pode querer ver a glória daquele que criou o sol? Então, essa é a nossa ilustração. Nós buscamos o conhecimento teológico, mas temos que começar o estudo com plena convicção que é inesgotável. Então, seja o curso básico, o curso médico, o bacharelado, um após, um doutorado, que é chamado de doutor em divindade, em teologia, o assunto ele não pode ser esgotado, porque o assunto é Deus. Então, nós temos que começar convictos que nós vamos conhecer de Deus. Aí você pode levar para o lado de o que Deus permite ser conhecido, ou você pode levar para o lado do que o que eu consigo conhecer, o que é tolerável ao conhecimento humano. O que eu quero dizer com isso? A teologia ela é um esforço para nós nos certificarmos de que nós estamos conhecendo Deus corretamente. Essa tem que ser a busca. Porque eu iniciei falando que todos aqueles que buscam conhecer Deus ou falar de Deus, pela etimologia da palavra, são teólogos. Mas fala em nós que estamos estudando o curso.
A ideia inicial, eu não sei se foi essa a ideia que você teve, mas a ideia inicial correta é: eu preciso me esforçar em conhecer a Deus para entender de uma forma correta. Porque o grande erro, quando a Bíblia, nossa base de estudo é a Bíblia, a palavra, tendo a Bíblia como palavra inerrante, a Bíblia declara que nós erramos quando nós deixamos de conhecer. Esse é o problema. Então, nosso erro é em não conhecê-lo. Tem um teólogo conhecido como Santo Anselmo, que ele diz o seguinte: com efeito, não busco compreender para crer, mas eu creio para compreender. Certo? Então, a ideia não é que nós não acreditamos, por isso nós queremos compreender mais para ter fé, para acreditar que existe, que é real. Nós já acreditamos. E porque nós acreditamos e porque você acredita, é que nós buscamos compreender melhor. E ele complementa: efetivamente creio, porque se eu não cresce, eu não conseguiria compreender. Por que é tão difícil para um não cristão conhecer, entender, compreender o Deus da Bíblia? Porque lhe falta crença. Então, quanto menos acreditar, mais difícil será de compreender. E quanto mais você acreditar, mais fácil será a compreensão de Deus. Pode passar. As divisões do estudo teológico, e aí, tendo a teologia com a definição de teologia sistemática, se dá nessas três vertentes: o contexto histórico, o contexto bíblico e o contexto atual. Vocês vão perceber, em todas as matérias, a correlação que existe entre elas, as 14 matérias, em que os contextos vão migrar de um para esses três. No contexto bíblico, ou teologia bíblica, é o olhar sobre a fonte maior do nosso estudo. Então, é isso. Esse é o contexto bíblico da teologia sistemática. Significa que a fonte maior, a fonte principal, a fonte primordial, todas as respostas que a teologia pode apresentar advêm daqui, advém da Bíblia. Só que nós não ficamos só no contexto bíblico, tem um contexto histórico. O contexto histórico, a teologia histórica, ela emprega o estudo das doutrinas durante os séculos. Então, nós vamos buscar qual que era o entendimento teológico dos cristãos ou de seguidores da palavra em cada momento da história, e como que eles aplicavam o entendimento que eles tinham da palavra. E, por fim, o contexto atual, ele orienta a nossa teologia numa linguagem pertinente aos problemas e às necessidades atuais. Eu gosto de dizer que a Bíblia ela possui resposta para qualquer questão. Então, assim, não importa o seu dilema, a área do seu dilema. Eu estou com um dilema financeiro. Eu não sei o que eu devo fazer, se eu devo poupar, se eu devo investir, se eu devo emprestar a juros, se eu devo ser fiador do meu irmão. Você sabia que a Bíblia tem resposta para essas perguntas? Isso é contexto atual. E aí por diante, eu dou exemplo das finanças porque todo mundo gosta de dinheiro. Para John Hammett, que é um teólogo, teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseadas principalmente nas Escrituras, falando as perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, com aplicação à vida pessoal do próprio teólogo ou do outro. É simplesmente isso. Porque existem doutrinas bíblicas que as igrejas seguem, a teologia sistemática, o que ela tenta é expor de forma coerente. O problema da doutrina bíblica, das igrejas no geral, e aí qualquer igreja que acredita na Bíblia, é que na hora de aplicar, falta um pouco de coerência por parte do aplicador. E eu não estou pegando por parte da igreja em si, igreja tal, ou do pastor, padre, rabino, seja qual for o líder. Eu estou pegando o erro do aplicador.
considerando que todos são aplicadores das doutrinas bíblicas. Pode passar. Essa imagem eu coloquei no grupo e revela para nós algo especial. Proposta da teologia é trabalhar com a verdade de Deus. É interessante que quando a Bíblia fala de verdade, Jesus falando de verdade, ele fala que eu sou a verdade. Significa que existe só uma verdade. Então, assim, pode haver divergências teológicas sobre um assunto? Pode, claro que pode. Exceto nos pontos fundamentais da doutrina cristã. Ali não pode haver divergência, ali tem uma verdade só. Eu vou dar um exemplo para nós, cristãos protestantes. Reforma Protestante, 1517, as 95 teses de Martinho Lutero, Castelo de Gutenberg. Ele prega as teses na porta do castelo. E ali é um marco do início da reforma. É um marco. Por quê? Porque antes dele tiveram vários reformadores, foram mortos ou desfaleceram, e depois dele continuou. Da reforma protestante, com o marco nesse dia, 31 de outubro de 1517, e aí todos os anos se seguiram, e surgindo novos reformadores com o mesmo ideal de Martinho Lutero, ideal central, surgiram o que nós chamamos de 5 solas, do latim, 5 somentes, e geralmente é falado. Só que o ponto principal da reforma é a salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso é um princípio fundamental da doutrina teológica. Então, eu posso divergir teologicamente de alguma pessoa que não tem convívio direto comigo, que é de outra região, exceto em princípios como esse. Então, se ele vier e falar que a salvação é possível por outro meio que não, mediante a fé pela graça de Deus, por Cristo na cruz, aí é uma inverdade. Aí eu tenho que bater na tecla que a verdade dele está errada, está equivocada. Beleza? Então, dito isso, eu quero perguntar para vocês, e aí quem tiver coragem pode responder. Como você pode se tornar um teólogo bom ou ruim? Você pode me dar exemplo, você pode me dar, tipo assim, planejamento, eu quero ser um teólogo bom e por isso eu vou fazer isso. Ou a forma de ser um teólogo ruim é fazer isso outro. Valendo um ponto. O que eu falei aqui de teologia, comecei falando que todo mundo é teólogo que conversa de Deus, depois eu trouxe para nós que a ideia nossa é falar do Deus da Bíblia, o nosso ponto de partida é a Bíblia, o nosso estudo é a Bíblia, existe a verdade, falei de um pouco de divergência teológica, e a pergunta é, se todo mundo aqui em tese, como aluno de teologia, são teólogos, como que eu posso me tornar um bom teólogo? É um bom caminho. A segunda parte eu me perdi. No caso de ser contorcer a verdade, né? Certo. Há mais algum exemplo? Um exemplo, as discussões vãs. Conheci um pastor, conhecimento teológico extraordinário, profundo. E aí ele só contou um testemunho, ele falou assim, não, porque fulano um dia me chamou para a gente sentar e começar a falar de Bíblia, até descobrir quem sabe mais. E ele falou assim, nunca, jamais farei isso, porque o meu conhecimento bíblico, o intuito dele é a edificação de vidas. O intuito dele é não errar. O intuito dele é esse. E não ficar com discussões vãs de quem sabe mais. Certo? Então, é uma forma de ser um teólogo ruim também. R.C. Sproul, um outro teólogo, ele fala o seguinte,
A Bíblia revela coisas sobre Deus que sabemos serem verdadeiras, a despeito da nossa incapacidade de entendê-las totalmente. Aí você fala, como assim? Eu vou dar um exemplo. Nós não temos um ponto de referência humano para entender, por exemplo, a Trindade. Um ser que é três em termos de pessoa, mas é um só em termos de essência. Correto? Falando da Trindade. E já abro um parênteses para falar que esse termo, ele é um termo teológico, não existe na Bíblia, tá? A palavra Trindade não tem na Bíblia. Isso aí a gente fala para poder compreender que está falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou um ser que é uma pessoa com duas naturezas distintas, humana e divina. E eu estou falando de Cristo na Terra. Então, assim, são verdades reveladas na Bíblia, e que eu acho que todo mundo concorda que são verdades que nós não discutimos, só que a nossa humanidade limita a nossa compreensão. Se a gente ficar discutindo aqui, como assim? Explica para mim a Trindade. São três pessoas, mas eles têm... será que eles se divergem? Será que eles... vamos voltar agora? Falando da volta de Cristo. Não, espera mais um pouco. Jesus disse que nem ele sabe a hora, não é isso? Mas só o Pai. Então a hierarquia, o Deus Pai é mais poderoso do que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Então, assim, são questionamentos que a nossa mente limitada fica difícil de compreender. A Bíblia não deixa muito assunto para esse ponto. Então, qualquer resposta é especulação. Mas isso não impede de nós acreditarmos e sabermos com convicção que são verdades. Que a Trindade é uma verdade, que Cristo na Terra, nunca confundam isso. Ele não era metade homem e metade Deus, tá? Ele era 100% homem e 100% Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que a humanidade 100% que eu e você temos, necessidades, mortalidade, Cristo tinha. Ele sentiu cada prego da cruz, cada chicote, como eu e você sentiria. Contudo, ele era 100% Deus, ao mesmo tempo. Então, são verdades que nós compreendemos, que nós acreditamos, mas não conseguimos compreender por causa da limitação da nossa mente. São verdades tão certas como são elevadas, para a gente compreender. Pode passar. Atenção. E a aula hoje vai ser um tanto curta, que eu quero passar uma atividade avaliativa no final. De boas-vindas para vocês. Eu volto a dizer, tá? Inclusive, quem está assistindo, quiser interromper para perguntar, pode interromper. E vocês também, a qualquer momento. Mas aqui, existem mistérios sobre Deus. Sim ou não? Existem mistérios. E aí eu pergunto, esses mistérios sobre Deus, eles são um paradoxo ou uma contradição? Existe uma diferença entre paradoxo e contradição. Então vamos lá. O que é mistério? Mistério é um segredo temporário, o qual, uma vez que ele é revelado, ele deixa de ser segredo porque ele se torna conhecido e compreendido. Então isso é mistério. Mistério é algo que nós não sabemos agora, mas porventura, se revelado, em qualquer momento da linha do tempo, vou colocar assim para ficar claro, em qualquer momento da linha do tempo que ele for revelado, esse mistério, e ele se tornar conhecido, ele não é mais segredo. O que é um paradoxo? Paradoxos são as aparentes contradições que encontramos em algumas questões, sejam teológicas ou de qualquer outra coisa. Isso é um paradoxo. Agora, contradição é uma afirmação que viola a lei da contradição, ou seja, A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, no mesmo contexto. Ok? A letra A, ela é A, ela não pode ser um não A. Porque se ela, no contexto aqui, ela vai ser A e no outro contexto ela não é A, isso é contradição, isso não é paradoxo. Contradição são duas verdades. Se existem duas verdades sobre um mesmo assunto, quer dizer
que existe uma verdade e uma mentira. Ok? Isso é contradição. Trazendo para o texto bíblico. Nós afirmamos algo com a Bíblia. Se você folhear e achar algum outro ponto, e querer dizer que é a mesma resposta, que é uma outra resposta para o mesmo assunto, para o mesmo contexto, você vai falar assim, achei uma contradição. Porque são supostas duas verdades com a mesma coisa. Não há. A Bíblia não há contradição. O que nós precisamos, e aí já deixo a dica, acho até que será falado na terceira aula, a melhor maneira de estudar a Bíblia, a melhor maneira, e eu estou falando de estudar mesmo, você vai dar um estudo, vai falar uma saudação, você vai dar uma pregação, ou você quer estudar para alimentar daquele texto. É sempre usar mais de uma versão. Sempre. Sempre, sempre. 3 versões, 4 versões. Para você... Aí você fala, para quê? Cada versão tem um significado? Não. É só para você ter total compreensão do que o texto está te falando. Que aquilo quer dizer aquilo mesmo. E aí você pega uma versão um pouco mais tradicional, ortodoxa, e você vai falar, eu nem sei o que é isso direito. E você pega uma mais atual, mais coloquial, e você vai compreender claramente, então quis dizer era isso. Então, é uma forma simples de resolver um problema que às vezes tira nosso sono. Tem um outro teólogo chamado Sproul, ele fala o seguinte, os mistérios podem não ser claros para nós agora, simplesmente porque nos falta informação ou perspectiva para entendê-lo. Tem uma situação na Bíblia, algum assunto que para você é um mistério. Fala, não sei, eu não tenho resposta. Aí assim, pode ser que seja um mistério, é só porque você não tem informação ainda. Você pode buscar e a informação correta e vai deixar de ser um mistério para você. A Escritura promete, a Bíblia nos fala que nos céus teremos mais luz sobre os mistérios que nós não podemos entender agora. Existem questões bíblicas da humanidade, os grandes mistérios filosóficos da humanidade, que o homem vai morrer e não vai conseguir decifrar. É só na glória para ter a resposta. Não existe, entretanto, luz suficiente nem no céu nem na terra para resolver uma contradição óbvia. Então, aqui eu faço, para nós que estudamos teologia, eu meio quase que concluo fazendo essa separação. Quando você estudar a Bíblia e algo que você não compreender, você vai ficar entre o dilema. Esse mistério que eu não compreendi, ele é um paradoxo ou é uma contradição? Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que ninguém pode ver Deus e viver. Sim ou não? Ninguém é capaz de ver Deus e sobreviver. E aí tem um texto que fala, ninguém nunca viu Deus e sobreviveu. Aí eu folhei um pouco, e aí eu falo assim, fulano viu Deus. Uai, viveu depois. Esse mistério, a contradição ou um paradoxo? O que Sproul diz para nós se isso for contradição, não tem luz no céu que vai responder para nós. Agora, se isso for um paradoxo, eu posso buscar conhecimentos aqui e conseguir uma resposta, ou, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma resposta, se isso for apenas um mistério, e não uma contradição. A resposta para isso é o seguinte, é o significado do texto. Quando o texto fala que ninguém pode ver Deus e sobreviver, e ele literalmente está falando, ele está dizendo que Deus é santo, grandioso, sabe, infinitamente superior ao ponto de nenhum de nós, homens caídos, filhos de Adão, temos possibilidade de olhar para Deus, ser tão perfeito e viver. E quando ele fala que alguém viu Deus, está dizendo que alguém conseguiu entender Deus. Seu coração ficou em paz. Ele conseguiu compreender, ele conseguiu ver Deus ao ponto de compreender, de falar assim, eu sei quem é Deus, o que Ele quer de mim e o que eu preciso dele. Entenderam? Então, um texto simples,
que tem aparência de contradição, pode perguntar. Eu não entendi. Não, só não entendi. Para confirmar que ninguém nunca viu. Sim, para isso sim. A questão da descrição, igual vou concluir com o livro de Apocalipse, as pessoas ficam muito temerosas, é uma das nossas matérias, a matéria é muito boa, vocês vão gostar. Por causa da forma que é apresentado. Né? Muita figura de linguagem, muita coisa diferente lá. E esses dias me perguntaram, né, por que daquilo. A resposta que nós conseguimos chegar mais próxima é: a mente humana possui um limite, sim ou não? Então, assim, por mais que o apóstolo João, escritor do Apocalipse, revelado pelo Espírito Santo, ele tivesse sido capacitado por Deus para aquela missão, por mais que isso ocorreu, a mente dele tinha um teto de conhecimento. Então, ele conseguiu apresentar o que ele viu, e ele estava numa visão. Ele fala que ele foi levado em visão para tudo que ele contemplou. Ele conseguiu descrever no limite do entendimento. E emergiu do meio do mar uma grande besta com 7 cabeças e com 10 chifres. Aí você fala. Então, assim, existe um significado. Chifre na Bíblia significa poder, significa governo. Então, quer dizer que são 10 governos. São 10 reinos, correto? Então, assim, existe uma explicação didática para a forma que o apóstolo João descreve a visão que ele teve. E é interessante que quando João tem a visão, o anjo, e aí toda vez, quase, eu vou dizer toda vez para ficar bem claro, toda vez que a Bíblia cita o anjo do Senhor, é Jesus, tá bom? Estamos combinados? O anjo do Senhor que apareceu para Abraão e falou que ele seria pai e Sara riu, era Jesus falando com Abraão. Quando a Bíblia citar o anjo do Senhor, é Jesus. É o Deus Filho. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fala para Abraão o seguinte, para João o seguinte: escreve tudo que você vê. Você vai ver algumas coisas para você escrever em um livro. Então há uma determinação, por isso que ele escreveu. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, quando nós lemos o livro de Atos, estudamos um pouco sobre Paulo, Paulo teve visão dos céus, sim ou não? Paulo ele teve visão do céu, só que Paulo, o que ele fala? Ele fala assim, eu vi coisas indescritíveis. Eu vi coisas que eu não consigo descrever para vocês. Então, Paulo se limitou com as grandezas. E ele pensou assim, eu não sou capaz... Paulo, hein? O apóstolo Paulo, circuncidado do 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, ensinado aos pés de Gamaliel, romano, extremamente estudado e conhecedor de tudo. Ele fala assim, eu não tenho capacidade para descrever o que eu vi. Então, me limito a dizer que é top. Só fala assim, é muito bom, é espetacular. Isso é o céu. Beleza? Vou falar de revelação. Alguém tem mais uma pergunta sobre isso que nós estávamos falando? Não, né? E aí eu concluo para a gente ir para a atividade, para ter um tempinho para fazer atividade, uns minutinhos. Existem 2 tipos de revelação, a geral e a especial. A revelação geral é a revelação de Deus, o Criador, e ele comunica a todos os humanos. Nasceu, Deus se revela a essa pessoa. Isso é revelação geral. Aí você pode falar que Bíblia é revelação geral, você pode falar que a criação é revelação geral, a pessoa olhar e falar assim, caramba, é muita perfeição. Estava pedalando, eu vi uns filhotes de tucano voando. Que lindo, rapaz. Ou quando você vê os pássaros, né, voando em V, aquelas espetaculares, cachoeiras, qualquer parte da criação de Deus, você olhar e falar assim, isso tem criador. Isso não pode ser coisa do acaso.
Esse microfone aqui, fale como é, pequeno, simples, precisou de um Criador. Por que a complexidade do mundo em que nós vivemos e que a Terra, cientistas falam assim, ó, se a Terra girasse com uma velocidade um pouco diferente do que ela gira, ou numa órbita um pouco diferente do que ela está, ela teria colidido em outro planeta, ela colidia, você entendeu? Então, é calculado muito perfeito. Igual quando calcula quanto tempo dura um dia, né? Que não são 24 horas, 23 horas, 50 e tantos minutos, tantos segundos. Essa duração do dia. Então, assim, é coisa de engenheiro. Tem que ser engenheiro. Tem que ter criador. Então, essa é a revelação geral de Deus. A revelação especial é o Deus Redentor. A revelação especial, ela é revelada aos que ouvem Deus. Essa é a revelação especial, ou seja, os salvos. Os salvos são os que viram, que contemplaram, que estão na revelação especial de Deus. Então é a revelação de redenção. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Pode passar. Aqui nós concluímos a nossa aula. E na aula que vem, que será sábado, 6 de fevereiro, 5 horas da tarde, coloque na sua agenda, será a nossa aula. Nós vamos tratar a segunda parte da introdução bíblica. A segunda das 3 aulas que nós teremos, ok? Vai ser aqui, e as aulas vão sábado às 5 horas da tarde. Deus abençoe. Em nome de Jesus.